Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa aula super especial sobre a redação nos concursos públicos, nos exames, nos vestibulares em geral. Eu sou o professor Wander Henrique e estarei com vocês nestes próximos minutos para tentar passar um pouquinho da minha grande paixão, que é a técnica, a arte de produzir bons textos. Eu desejo que você esteja bem onde estiver, esteja confortável, esteja num espaço adequado para os estudos. Quero já, antemão, dar uma dica muito especial, que é o fato de que você precisa assistir a essa aula sempre ali com o seu bloquinho de anotações do lado, o seu caderno, o seu dispositivo eletrônico, caso porventura você seja um pouco mais tecnológico, e é extremamente importante que ao longo da nossa aula, que ao longo da nossa discussão, você possa ir munindo-se de repertório, que você possa ir criando os seus mapas conceituais, né, em formato das suas anotações, pode ser em formato de mapas conceituais, pode ser em formatos de tópicos. Bom, o importante é que enquanto você passe esse momento aqui conosco, você faça anotações. Isso é importante porque a ciência trouxe uma excelente informação, uma excelente descoberta no que tange a nesse sentido, que é o fato de que, enquanto nós estamos lendo algo, ouvindo, assistindo, se enquanto a gente realiza esta ação, a gente também toma nota, o nosso cérebro consegue absorver muito mais coisas, ok? Então, fica aí o meu convite para você passar essa próxima hora junto aqui conosco. Espero que ao término, né, quando a gente finalizar esse encontro, que eu me despedir de você, você possa ter sentido que valeu a pena estar aqui, valeu a pena dedicar esse bem maior, esse bem mais precioso que todos nós temos, que é o nosso tempo. Já que o tempo é algo que não volta, já que o tempo é algo que realmente, uma vez que ele é utilizado, né, é algo que você não recupera ali de maneira prática, então que tenha com certeza valido a pena, tá certo? Bom, eu vou me apresentar rapidinho para vocês, porque eu acho que é extremamente importante vocês saberem o que é que me credencia, o que é que me coloca nesta posição de poder estar batendo esse papo com vocês. Está aí, eu sou o professor Wander Henrique. Caso você queira entrar em contato, queira tirar uma dúvida, queira falar sobre como foi a sua experiência ao assistir essa aula, se precisar de alguma ajuda a mais, está aí a minha rede social, o Instagram, e eu sei, é exatamente isso que você está lendo. É engraçado, mas é isso daí. O meu Instagram é o Sim Eu Tenho Insta, e o meu e-mail está aí também à sua disposição, ok? Bom, eu sou o professor Wander Henrique, sou graduado em Letras e também sou graduado em Pedagogia. Depois destas duas graduações, ao longo da minha jornada acadêmica, eu tenho aí um conjunto, são 7 especializações, né? 7 cursos de pós-graduação no nível Lato Sensu, todas elas voltadas ou para tecnologias direcionadas ao ensino, ou para as metodologias de ensino, ou a prática mesmo didática, né, de formação de professores, que dialoga com o meu último título acadêmico, que é o mestrado. Eu sou mestre em educação na linha de pesquisa em formação de professores, tá bom? São 24 anos de jornada, né, no momento em que eu estou gravando este vídeo aqui para vocês. E durante esta jornada, eu já tive a grata surpresa, né, o presente, a alegria de ter circulado por todas as etapas da educação básica e quase todas do ensino superior.
Eu já atuei com musicalização em língua inglesa para crianças, né, para bebês da educação infantil. Já atuei como professor de língua inglesa para os anos iniciais, como professor de língua portuguesa e língua inglesa para alunos dos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio. Já atuei como professor também de língua portuguesa e língua inglesa no ensino técnico e no ensino superior nos cursos de graduação. Também sempre como professor de língua inglesa e professor de língua portuguesa. Bom, além disso, também dei aula em cursinhos pré-vestibulares e preparatórios de concurso público, alguns na cidade de São Paulo, outros no interior de São Paulo e recentemente, né, onde eu já estou há alguns anos, aqui no norte de Minas, né? E durante este tempo como professor de língua portuguesa e de redação destes concursos. Também sou corretor de redação de algumas plataformas, na verdade duas, entre elas no Redação Nota 1000, que prepara estudantes principalmente para o Enem, né? É uma solução pedagógica de um dos grandes selos do país e atuo ainda ativamente como corretor desta plataforma e tenho também os meus projetos com relação à redação para concurso público. E agora, aqui também no Definitivo, junto com essa galera aqui super bacana, essa galera super do bem, com quem eu já estou há um tempo, também já ministrei outras disciplinas para outros concursos, e é sempre um prazer estar aqui com o pessoal do Definitivo. Atualmente, eu estou como coordenador pedagógico bilíngue, porque eu também sou, né, da educação bilíngue, sou especialista em educação bilíngue, e atualmente estou como coordenador pedagógico num colégio da rede privada, aqui da cidade onde eu moro, na coordenação bilíngue desse colégio, tá certo? Toda essa jornada eu acredito que me credencia para poder bater um papo aqui com vocês sobre redação. Só que, independente disso, quer dizer, é claro que isso é muito importante, porque isso me traz um arcabouço técnico, um repertório técnico para poder bater esse papo com vocês, mas não somente isso, não só os títulos acadêmicos, mas principalmente o gosto pela escrita, o gosto de pegar ali a caneta, hoje em dia muito mais nos dispositivos eletrônicos, né? No ambiente virtual, no ambiente digital, mas uma paixão, é algo que me acompanha desde muito cedo, é algo de que eu gosto muito, e que é o fato, né, de escrever e de produzir textos, e corrigir redação é sempre uma aventura. Nós vamos bater um papo hoje, inclusive, vocês vão poder vivenciar um pouquinho de como é a vida do corretor de textos, né? A vida do corretor de redação, porque nós vamos bater um papo sobre algumas teorias, vamos falar um pouquinho sobre técnicas da escrita, o que precisa ter, o que não pode ter, enfim. Será um bate-papo bem tranquilo, bem leve, ou melhor, eu espero que seja, eu desejo que seja. E aí, ao final, né, quando eu encerrar aqui toda a parte teórica desse nosso bate-papo, eu vou fazer junto com vocês, e vocês vão acompanhando como é feita a correção de uma redação de concurso, né? Então, para o finalzinho da nossa aula, eu trouxe, para a segunda parte da nossa aula, eu trouxe uma redação original, né, uma redação autêntica de concurso, e aí eu vou fazer com vocês, né? Eu não me preparei no sentido de não li antes o texto, vai ser assim de imediato, de bate-pronto, para que eu possa, vocês vão perceber como é que o corretor ele age quando está corrigindo a sua avaliação, né? Então eu vou ler o texto ali, eu só apenas separei o texto ou selecionei enquanto texto autêntico de concurso público, mas o processo de correção eu vou fazer aqui, vai ser o ao vivo, né, o on demand aqui para vocês, mesmo que seja uma gravação, mas eu vou fazer aqui em tempo real, né? Não corrigi esse texto antes, não fiz nenhuma observação antes. Eu quero que vocês acompanhem essa experiência, né, de
não só de apontamentos ou de penalizações, né, que acontecem ao longo do texto, mas para vocês entenderem como funciona também a cabeça do corretor, que tipo de pergunta ele faz, assim, fica conversando sozinho, sabe? Quando lê um trecho, ele fala, nossa, mas enfim, vocês vão ver que, de certa forma, é bem legal. E se ao final, daqui a alguns anos, você se despertar para o processo de correção, porque achou interessante, não esquece de entrar em contato com a gente e falar, professor, nossa, assisti sua aula, parece ser muito bacana corrigir texto. É meio que uma viagem, sabe? Vocês vão entender o que eu estou falando enquanto eu estiver corrigindo o texto. Porque o corretor, quando está corrigindo, ele ri, ele chora quando vê umas coisas absurdas, ele se indigna com coisas que ele vê e fala, mas não é possível, que não tem condições. Enfim, é engraçado. Vocês vão perceber que chega a ser até artístico, né? Mas é isso. Vamos lá, então? Vamos começar esse nosso primeiro momento. E aí, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Olhem e acompanhem aí comigo na lâmina. Veja só. Pare aí por alguns segundos e responda a essa questão com honestidade, ok? Sem biruleibe, sem tchubirabiru. Responda aí com honestidade. Você gosta de ler? E aí alguém vai virar para mim e vai falar assim, ô professor, eu acho que eu acessei aqui, cliquei na aula errada, porque eu queria fazer a aula de redação, não tem nada a ver. Ai, acho que eu enganei aqui, não é uma não vim com o propósito de assistir uma aula que fala sobre leitura. Pois é, mas calma. Calma que você não está no lugar errado, tá? Propositalmente eu quis começar a aula com esta indagação porque existe uma coisa indissociável à ideia da prática da escrita, que é a leitura. Olha só, não existem bons escritores, não existe um bom escritor se atrás deste escritor não haver primeiro um bom leitor. Ninguém consegue escrever bons textos se antes de se aventurar no processo de escrita não for primeiro um bom leitor. São duas coisas indissociáveis, ou seja, é impossível separar estes dois aspectos um do outro, porque de fato só se escreve bons textos quem é um bom leitor. E aí, existe uma outra coisa também que eu gostaria que você, que neste momento, que está assistindo a essa aula, que é alguém que não tem assim uma prática de produção de texto, ou mesmo que não é um exímio leitor, né, daqueles que leem um livro por mês, pelo menos, né, para chegar ao final do ano e ter lido 12 livros, mesmo que você não seja esta pessoa, ou que a sua jornada ao longo de toda a sua formação, seja na educação básica ou mesmo posterior, né, no ensino superior, mesmo que você não tenha sido esta pessoa que tenha se dedicado muito e neste momento pode estar se perguntando assim, será que é para mim isso? Eu vou fazer um concurso público, eu vou prestar um vestibular, eu vou fazer um exame, a prova de redação está lá no edital, né, está contemplada, eu terei que passar por esse processo. Será que isso realmente é para mim? Será que eu realmente tenho condições? Olha, diferente do que muita gente diz e diferente do que muita gente pensa, escrever bons textos não tem a ver com um presente divino, uma dádiva, um espírito que você é muito iluminado e... Não. É claro, né? Vamos pensar, vamos retomar um pouquinho, vamos resgatar a sua jornada tanto na disciplina de literatura, no ensino médio, ou toda a sua jornada mesmo nas suas aulas de redação, suas aulas de produção de texto da educação básica. Veja só, é claro que durante esse processo nós passamos e estudamos pessoas que realmente deixaram suas marcas para o resto da eternidade, né? Escritores de uma genialidade, nós podemos pensar, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, eu espero que sim,
mas da grandeza e da genialidade, por exemplo, de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ele era tão genial nos seus aspectos de escrita que, não obstante a ele cria outros pseudônimos, e são vários, mas 3 deles em especial ganham força, que são praticamente entidades que, apesar de fictícias, por serem criação da cabeça de Fernando Pessoa, é como se eles se multiplicassem em outros tantos. Então tivesse aqui Fernando Pessoa, do lado Alberto Caeiro, do outro lado, enfim, os pseudônimos de Fernando Pessoa, e aí cada um deles com escritas diferentes, sabe? Cada um deles com um jeito diferente de escrita. Cada um deles com uma forma. Veja só, nós estamos falando da mesma pessoa, tá? Tudo isso que eu estou te falando é para explicar sobre a genialidade de pessoas que, de fato, por algum motivo, em algum momento, em alguma situação, conseguiram aí uma grande genialidade, que eu não saberia explicar, né? Como seriam. Mas quando você pega, por exemplo, imagine só que eu aqui sou Fernando Pessoa, aqui do meu lado, um outro escritor chamado Alberto Caeiro, do outro lado, Álvaro de Campos e mais do outro ladinho ali, Ricardo Reis. Então, 4 pessoas. Mas estas 4 pessoas povoavam apenas a mente de um grande escritor chamado Fernando Pessoa. Mas ele dava vida a estas pessoas para poder escrever os seus textos. Então, quando ele escrevia e assinava e se identificava enquanto Fernando Pessoa, havia um jeito de escrita, um vocabulário específico, um jeitinho Fernando Pessoa de escrever. Quando ele produzia seus textos e assinava com o pseudônimo de Ricardo Reis, por exemplo, apesar de ser ele, né, de ser aquela pessoa ali, Fernando Pessoa, o jeito de escrever era outro. O jeitinho de escrever era diferente. A maneira, sabe, de apresentar os textos, a ideia era outro. Quando ele escrevia se identificando como Álvaro de Campos, era um outro jeitinho. Gente, olha só, é papo de maluco, né? Você que está assistindo esse vídeo está falando, bicho, mas que negócio é esse, né? De repente você não teve tanto contato com a literatura, não teve tanto, a sua experiência não foi assim tão bacana, né? Não foi tão encorpada assim. E porventura você está ouvindo falar de Fernando Pessoa hoje. Pois é, esse cara, ele atingia esse nível de genialidade enquanto escritor, enquanto produtor ali de textos, que ele conseguia, a partir dele, fazer tantos outros, e cada um destes outros tomava vida. Aí você fala, meu Deus, eu aqui morrendo para escrever uma redação num concurso, né, num vestibular. Imagina só, perdoe, o cara que tinha essa viagem toda. Pois é, Fernando Pessoa, por exemplo, é considerado um gênio. Machado de Assis, esse eu acho muito difícil você não conhecer, é outro também que deixou o seu nome marcado na história. O maior escritor do planeta de todos os tempos, William Shakespeare, também com a sua genialidade. O autor do segundo, sabe qual é o segundo maior livro no planeta, depois da Bíblia, né? A Bíblia, por questões óbvias, acaba sendo o primeiro, né? Mas você sabe qual é o segundo livro mais lido no planeta Terra? Bom, pelo menos até esse momento em que eu falo com vocês, não sei se você também já ouviu falar, é de um carinha que se aventurava pelos campos e que de repente enxergava ali num moinho, a imaginação dele era tão vasta que quando ele via um moinho ele pensava que era um gigante, que era um monstro e que ele tinha que salvar uma donzela e que ele também viajava com um fiel escudeiro, né? Aquelas novelas de cavalaria. E aí? Você está se falando, já sei, o professor está falando de... Lembrou de quem é que estamos falando? Isso mesmo, Dom Quixote de la Mancha, né? Faz parte da literatura espanhola, é o segundo livro, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo para vocês, é o segundo livro mais lido
no planeta, né? Então, veja, existem grandes escritores que passaram a vida, né? Passaram por esta vida e deixaram as suas marcas, assim, realmente num nível de genialidade. E aí você pode me dizer assim, mas professor, eu estou aqui, cá com os meus botões, e eu tô achando que eu não sou esses caras, não. Eu tô achando que não vou conseguir chegar na genialidade desses caras, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o recado que eu tenho para você é exatamente esse. Algumas pessoas alcançaram toda essa genialidade, mas isso não quer dizer que é uma regra. Você não precisa ter recebido esse dom divino ou de onde você acreditar que possa ter vindo para ser um bom escritor. Para escrever bons textos, é preciso técnica. Existem técnicas para você produzir bons textos. E é claro, a primeira coisa essencial é você conhecer profundamente a sua própria língua. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas é claro que um dos elementos, um dos itens de correção, uma das competências, das habilidades que serão observadas na correção do seu texto, é o seu domínio formal da língua, observando aquilo que a gente entende como língua culta, língua padrão, ou seja, a gramática da língua portuguesa sendo aplicada ali diretamente nos seus textos. Isso passa pela questão da ortografia, da acentuação, do processo de construção, né? Quando a gente avança para a análise sintática, e aí você constrói os seus períodos de maneira coerente, de forma coesa. Depois a gente vai para a semântica, aí você vai pensar na articulação das suas ideias. É claro que tudo é um desembolar de coisas, mas, passo de número 1, você precisa conhecer profundamente a sua língua sob a ótica da gramática, sobre as regras, porque você vai precisar colocá-las em prática e é unânime em todos os editais. Uma das habilidades e das competências, é até meio óbvio, a análise é feita através para observar esse seu domínio linguístico mesmo, né? Inicial, ali, de ortografia, de acentuação, formação de palavras, enfim, coisas que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E a partir daí, todo o desenrolar, né? Toda a técnica de como aplicar isso nos textos, como começar textos, porque existe uma coisa bem interessante que é o fato de que a maioria das pessoas, elas são criativas. A criatividade, ela é algo inato. É claro que eu não estou falando da criatividade de... Não é todo mundo, por exemplo, que vai para o quintal de casa e constrói um foguete que vai chegar na Lua. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas é muito difícil, até pelo processo de imaginação, né, que o nosso cérebro naturalmente possui, é muito difícil você trazer elementos de uma história para alguém e essa pessoa não conseguir começar a criar vários cenários, várias possibilidades, várias coisas acontecendo, principalmente para a questão, né, da ideia ficcional mesmo, assim, de viajar na maionese e criar assim, né, coisas bem divertidas, é legal também, coisas bem engraçadas, às vezes tristes, enfim, criar. Só que ao passo em que as pessoas elas têm essa facilidade, por outro, eu tenho quase certeza de que você que está nos assistindo agora tem consigo esse sentimento que eu vou dizer. Olha, eu ouso em dizer que aproximadamente 80% das pessoas que nos assistem nesse momento têm essa dificuldade, que é o fato de, professor, eu tenho uma redação para produzir. Eu vou lá fazer a minha prova e existe um tema, né? Então, existe um tema X, existem os textos motivadores. Olha, vem um monte de ideias na minha cabeça. Eu penso nisso, eu penso naquilo, eu penso que, puxa, eu poderia falar sobre esse aspecto, sobre esse assunto, também daria para falar sobre este outro lado da moeda. Mas, meu Deus, na hora de colocar isso no papel, na hora de começar o texto, na hora de pegar todas essas ideias que ficam assim flutuando na minha cabeça e falar, não, calma, eu vou colocar... Ah, eu não sei começar, professor. Pois é.
Existem técnicas também para a gente aprender a como iniciar nossos textos. Depois, como apresentar, durante o desenvolvimento, como apresentar os nossos argumentos, sem ser extensivo demais, sem ser rebuscado demais. Em redação, tem um conceito que anota aí nas suas anotações. Menos é mais. Menos, não no sentido de produzir algo preguiçoso, produzir algo sem qualidade. Não, é produzir algo dentro da esfera de que você domina. Como assim, professor? Tem muita gente que já até, olha como esse assunto rende, né? Já estou até entrando no conteúdo que eu ainda nem entrei. Mas vamos lá. Eu acredito que você que é concurseiro, você que tem essa preocupação na redação, e você deve ter, eu vou explicar o porquê depois, quando eu for na segunda parte da aula, quando eu começar a corrigir o texto, eu vou explicar por que é que sim, você tem que ter essa preocupação com a prova de redação, sim. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, é muito natural, durante a prova de redação, a pessoa falar, querer falar bonito, querer escrever bonito. Ela acha que, muitas pessoas acham que na hora de escrever um texto, você pegar assim aquelas palavras bem despirulitadas, sabe? E colocar, meu texto vai ficar chique. Tem que tomar muito cuidado. Porque a etimologia das palavras e a própria semântica é muito delicado, porque às vezes você, para querer arrasar, querer botar seu cropped e arrasar na redação, você vai querer escrever algo chique que no fim das contas você está se enrolando com o que você está dizendo, porque na sua cabeça você está achando que está dizendo uma coisa, mas aquela palavra significa, ou tem outras aplicações que podem ser interpretadas de maneira diferente. Então, quando eu digo que uma das regras de ouro para a produção de texto é que menos é mais, é sobre isso que eu estou falando. É sobre você tomar esse cuidado de não querer exagerar sem ter o pleno domínio daquilo que você vai dizer, sem ter o pleno domínio daquilo que você vai afirmar, sem ter o pleno domínio daquele vocabulário que você vai utilizar. É muito melhor você utilizar um vocabulário mais simples, mas um vocabulário que agrega a mensagem que você quer passar no seu texto, mesmo que você não tenha rebuscado em nada e que seu texto tenha ficado leve, é muito melhor. Você tem muito mais chances de conseguir uma boa pontuação com um texto leve, fluido, mesmo que seja com um vocabulário mais simples, do que correr o risco de querer dar uma enfeitada no negócio e acabar sendo prejudicado por isso, sendo penalizado por várias questões, tá? Então, diquinha de ouro para vocês, né? A sua golden tip. Menos é mais. Lembrando, não é menos no sentido preguiçoso, mas é sem encher linguiça, sem ficar inventando coisa, sem querer ficar aparecendo uma chiqueza que você no seu dia a dia naturalmente não tem. E outra coisa que precisa ser evitada, né, o eruditismo, né? Por exemplo, vamos trazer aqui um insight para vocês. Vocês se lembram da conjugação verbal, do modo indicativo, do pretérito mais que perfeito? É impossível. Você não pode, na sua redação, por exemplo, ao dizer que admirava alguém, escrever admirá-lo-ei. Lembra? Esse é o pretérito mais que perfeito. Lembra daquela conjugação onde você tem elementos, né, onde você tem afixos radicais ali separados por hífen? Admirá-lo-ei. Uai, gente, quem que fala desse jeito, pelo amor de Deus? Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro ficou lá para trás, né? Ninguém conversa desse jeito, não faz o menor sentido você escrever um texto que em sua totalidade foi um texto leve, tranquilo, do nada você mete um admirá-lo-ei. Não faz, essas desinências aí não vão acrescentar nada. Essa conjugação aí verbal sua não vai acrescentar nada no seu texto, pelo contrário. O corretor, vocês vão ver isso na segunda parte da aula, ele vai ler, quando ele lê, ele vira e fala, do nada? Meu Deus, o que essa pessoa agora veio com isso, né? Então, são coisas que podem atrapalhar essa fluidez
E olha, tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Isso daqui pode negar quem quiser, mas eu não aceito. Existe uma rubrica específica para cada edital, que diz onde você vai ser penalizado por isso, por aquilo, por erro tal, pela construção tal. Existe uma rubrica que deixa claro para ti quais os pontos em que você vai ser avaliado. Contudo, entretanto, todavia, a correção do texto, ela passa também pelo fato da identificação do corretor com o seu texto. Se sua letra é uma letra legível, se o seu texto é um texto fluido, se o seu texto é um texto simples, mas com conteúdo, isso encanta o corretor, sabe? Eu não teria como não dizer isso para vocês. A subjetividade na correção, ela também está presente nessa fluidez que o seu texto apresenta e que faz com que se conecte ao seu corretor. Por mais que, para garantir uma isonomia, o processo de correção ele tende a chegar ao máximo do que ele consegue de algo extremamente mecânico e extremamente única e exclusivamente dentro de uma rubrica que lhe é apresentado, e com relação às penalidades isso acontece, mas, por exemplo, existe uma das habilidades e uma das competências ali do seu texto que tem a ver com a argumentação, com a maneira como você organizou os fatos, os elementos que você trouxe para dar aí essa sinfonia, né? Para dar essa cadência, para fazer com que as coisas no seu texto façam sentido. Eu posso dizer para você que muito da análise desta questão passa pela identificação do corretor com o seu texto. Se ele está conseguindo fazer uma leitura leve, se sua letrinha está ali legível e isso não está causando barreiras e nem empecilhos para a leitura e para a avaliação do corretor. Então, essas coisas parecem bobas, parecem pequenas, mas elas contam bastante, ok? Então, fique atento a tudo isso. É para isso que você está aqui nessa aula, para poder conseguir absorver o máximo, criar aí o máximo de repertório de tudo que você precisa para enfrentar uma boa e velha prova de redação do concurso do vestibular. Existe uma máxima, né, uma frase que diz assim: se você quer vencer o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. Você precisa saber das armas que ele tem, das armas que ele possui. Então, não basta só saber técnicas, precisa entender também, ou pelo menos saber como funciona o outro lado da moeda, o outro lado de quem vai corrigir, como esse olhar é feito, porque tudo que for acrescentar para o seu processo produtivo de escrita, certamente vai fazer com que você esteja um pouquinho mais à frente, avance um pouquinho mais que os outros candidatos, já que, infelizmente, essa é uma máxima e uma premissa do concurso público, né? É realmente a ideia de selecionar um pequeno grupo. E aí vira, então, né, 300 de Esparta, a luta aí para você correr atrás, né? E vencer os seus outros colegas. E como eu estava dizendo, produzir bons textos tem algumas técnicas. A primeira delas é entender que a gente não escreve qualquer coisa de qualquer jeito. Todo texto de concurso público, de vestibular, ele tem uma estrutura básica a ser seguida. Vai ser um pouco óbvio o que eu vou dizer, e para muitos de vocês, isso talvez nem será tanta novidade, mas tem um detalhe importante que eu quero trazer aqui para vocês. Olha só, acompanhe a lâmina comigo. Quando eu penso numa estrutura básica para produzir o meu texto no concurso, eu preciso ter em mente que é importante que o meu texto, voltei aqui para mim, ele tenha pelo menos 4 parágrafos. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê pelo menos 4. Vamos voltar lá na lâmina. Olha só. O seu texto ele precisa se apresentar da seguinte forma. É preciso você começar pela introdução, ou seja, você deve apresentar o tema de forma clara, fornecendo uma visão geral do que será discutido. Pode incluir uma frase de impacto, uma citação relevante,
ou uma pergunta que prenda a atenção do leitor. Esse primeiro ponto é extremamente importante. É no parágrafo introdutório que você já consegue ou não fazer essa amarração positiva de quem vai corrigir o seu texto. Veja que quando você escreve um texto, você escreve ele num tempo e espaço que vai ser lido por uma outra pessoa, corrigido nesse caso, em outro tempo, em outro espaço. E você não vai estar lá para falar assim, não, olha, aqui nesse momento o que eu queria dizer era tal coisa. Não, olha, nessa parte aqui, deixa eu te falar, acho que eu não me expressei bem, você não vai ter essa oportunidade. Por isso a sua tacada ela já precisa ser certeira desde o começo. E o seu parágrafo de introdução, ele precisa ser claro sobre quais caminhos, a partir de uma temática que lhe é oferecida, para quais caminhos você vai percorrer. Qual vai ser o seu posicionamento acerca de, mesmo escrevendo em terceira pessoa, né, nunca em primeira, mas a introdução do seu texto ela vai dar o tom, ela vai dar a cara, ela vai dar ali, já vai mostrar as primeiras cartas dizendo, olha, sobre este assunto vamos navegar nas próximas linhas, vamos avançar nas próximas linhas, falando sobre isso, isso e isso. Porque um mesmo tema, ele pode trazer para nós muitas coisas. Daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui um brainstorm juntos para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Todo tema que nos é apresentado, você não tem apenas um caminho, você tem vários caminhos, várias possibilidades, vários espaços para onde você quer ir, vários debates, várias argumentações, vários questionamentos, várias características, enfim, de um único tema, um tema bem simples, você tem muitos caminhos para seguir. O seu parágrafo de introdução, ele precisa dar este tom. Ele precisa trazer algo claro, algo de impacto e que vai fazer com que fique claro ali qual é a discussão, por onde vai permear todo o debate. Desculpe. Depois, olha só, você precisa ter pelo menos de 2 a 3 parágrafos. Eu confesso para vocês que naturalmente é melhor 2 de desenvolvimento, porque as redações, principalmente de concurso público, elas têm um número muito limitado de linhas. E aí você não tem como ficar gastando muitas linhas à toa, já que existe um número mínimo e um número máximo. E esse número máximo, olha, dificilmente passa de 30 linhas. Aí você fala, o quê? Pelo amor de Deus, professor, eu queria que fosse 10 linhas, que aí eu já dava conta ali. Engana-se quem pensa que poucas linhas para uma produção de texto é sinônimo de facilidade. Pelo contrário, para você escrever um bom texto, você precisa atingir tantas expectativas, apresentar um tema, argumentar, se posicionar, apresentar uma condução ali para a conclusão. Você tem que trazer fatos, informações, que é muito difícil você fazer isso em poucas linhas. Você conseguir dar conta de escrever algo com começo, meio, fim, com argumentos, com debate, com discussão. É muito difícil você fazer isso em poucas linhas. Então, 30 linhas já é assim, já vai exigir de você um suor bem complicado. Gente, me perdoe, tô com o bichinho do aqui, mas o bom é que vocês estão vendo que é real, né? É a vida real. Me perdoem, viu? Vamos voltar aqui na lâmina. Esse desenvolvimento ele precisa ser dividido em 2 e 3 parágrafos, onde isso aqui, gente, por favor, fiquem muito atentos. Cada parágrafo apresenta um argumento principal, sustentado por exemplos, dados ou citações. É essencial manter a coesão, que é a conectividade entre as ideias, e a consistência, que é a consistência, a coerência e a consistência lógica do seu texto. Olha, aqui nesses
vamos falar nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, mora um dos maiores desafios da produção de texto. Porque, enquanto a introdução, você produz algo que vai causar um impacto inicial para prender a atenção do leitor, do seu caso do corretor, já demonstrando por quais caminhos você vai seguir, e gera nele, quero ver como é que ele vai fazer para defender isso, falar sobre aquilo, né? Sobre aquilo que você trouxe. Por outro, a conclusão é o seu encaminhamento ali, depois de uma discussão. O cerne é o desenvolvimento, porque é ali que você vai mostrar seus argumentos, é ali que você vai mostrar a sua capacidade de conexão de ideias, é ali que você vai mostrar a sua habilidade de escolher um vocabulário preciso e bacana para que os argumentos que você apresentar sejam argumentos consistentes, né? Que não sejam argumentos refutáveis. É no desenvolvimento, ali nos parágrafos 2 e 3, que naturalmente a mágica acontece. Porque é ali que você prova, onde você quase que 80% daquilo que é exigido para ti durante a produção de texto, que é desenvolver uma ideia através de argumentos consistentes, conectados a uma lógica textual, a uma coesão, né? E uma coerência de ideias, porque o seu texto ele precisa ter começo, meio e fim, e tudo está interligado. Tanto no âmbito da produção da escrita, enquanto modelo de texto, prosa com parágrafos direitinho, bonitinho, como também no campo das ideias. Aquilo que você trouxe, os argumentos que você apresentou, o caminho por onde você foi para discutir esse assunto, teve esse encaminhamento, né? Teve essa lógica, teve essa coesão, teve essa ligação, enfim, isso é importante para vocês capricharem aí no texto de vocês, ok? Acompanhe na lâmina e a conclusão, que deve resumir os pontos principais discutidos no desenvolvimento e reafirmar a tese apresentada na introdução. Pode incluir uma reflexão final ou uma sugestão para o futuro. Isso é muito interessante porque os diferentes concursos, os exames vestibulares, tudo isso é muito desafiador porque alguns deles traz situações muito específicas. Por exemplo, no concurso público, nas redações de concurso público, é natural que você apenas conclua o seu texto fazendo os encaminhamentos necessários, né, daquilo que você propôs ali ao longo da sua discussão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quando você pega um Enem, por exemplo, ele exige que o seu último parágrafo, né, que em seu último parágrafo, prioritariamente, apresente uma proposta de intervenção social. O bagulho aqui fica um pouco mais louco, né? Não é só fazer um fechamento ali bonitinho do seu texto, um encaminhamento. Não, você precisa apresentar uma proposta de intervenção social, então, como propostas para resolver aquela temática, aquela problemática que você levantou ao longo do seu texto. Essa proposta ela precisa ter o agente, o que, como, os detalhes, o alcance, o efeito. São cumprir muitos elementos dentro de um elemento principal, que é a proposta de intervenção. Então, cada prova de redação que você for fazer, você precisa, lembra, para você vencer o seu inimigo, você precisa conhecê-lo antes. Tem algo que incrivelmente, poucos concurseiros fazem, que é a leitura completa do edital. Não dá para você mergulhar num concurso público, numa prova de concurso público, se você não ler o seu edital. Tem que ler, porque lá, inclusive, se houver especificidades, por exemplo, para a prova de redação, lá vai estar escrito, e aí você já se prepara para essa situação. Quando não há nenhum apontamento específico, é porque é um encaminhamento geral e assim por diante. Vamos para uma ideia mais prática aqui, né? Para uma ideia bem bacana aqui para nós. Veja só, lembra que eu disse lá no começo que algumas pessoas, muitas pessoas, quando vão escrever um texto, é muito comum ouvir a seguinte frase: professor, eu tenho um tema e assim, eu até, nossa, vem muitas ideias na minha cabeça para escrever. Só que na hora de colocar no papel,
é que o negócio trava. Vamos entender aí por que é tão confuso. Veja só, acompanhe comigo na lâmina. Eu trouxe para nós essa charge. Essa charge que diz aí, chega de violência. Olha quanta coisa essa charge carrega, olha quanto sentido, olha quantos debates sociais ela carrega. Eu vou desafiar você para o seguinte, você vai pausar este vídeo e aí no seu caderninho de anotações, você vai criar uma lista, pensando no seguinte, sobre este tema, se esta charge fosse o seu texto motivador para a sua produção da sua redação. E aí você tivesse que inicialmente pensar, quais todos os assuntos que eu posso seguir com relação a essa charge que viraria uma redação? Porque este exercício que nós chamamos de brainstorm, que é tipo uma tempestade, uma chuva de ideias que vem na nossa frente, na nossa mente, é praticamente a tradução literal da palavra brainstorm em inglês, ele também é ponto crucial para a nossa produção de texto. Sabe por quê? Numa prova de redação, não dá para você falar sobre tudo daquele tema. E é justamente aí onde a maioria das pessoas começam a se enrolar na escrita do texto. Porque elas, de uma temática central, elas querem falar de tudo ao mesmo tempo. E isso você não consegue fazer, né? Há muita coisa para se falar de qualquer tema. Então, para que você já comece treinando aqui, eu vou colocar a charge novamente, né, a lâmina aqui projetada para nós. Tu vai pausar o teu vídeo e aí no teu caderninho tu vai escrever lá. Por quais caminhos você poderia seguir? Quais temáticas, a partir desse tema gerador, você poderia falar durante o seu texto, ok? Vamos lá então. Lâmina na tela, façam esse exercício. E aí? Fez esse exercício? Quantos temas você conseguiu encontrar dentro dessa temática principal? Olha só, eu vou voltar aqui para nós. Quando a gente olha essa charge, por exemplo, olhando especificamente para a charge, a gente tem aí, né, um elemento bem interessante, que é o fato da escrita, né, de uma suposta pichação ali, chega de violência, esse A, o último A da palavra violência, propositalmente ali com letras vermelhas, representariam sangue. E aí, gente, esses desenhinhos que tem ali embaixo, das latas de lixo, moço, a minha cabeça, vou ser bem sincero para vocês, me dá um nó só de começar a pensar sobre tudo que a gente poderia falar. É até confuso conseguir organizar o pensamento nesse sentido. Porque olha só, quando a gente olha para essa charge, por exemplo, a gente pode falar sobre a violência das pessoas que vivem atualmente em situação de rua. A violência das pessoas que, parafraseando aí, usando como referência essas latas de lixo, a violência causada por pessoas que não têm acesso a uma alimentação de qualidade e que aí acaba morrendo de fome. É o tipo de violência, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ao mesmo tempo em que ele é um dos maiores produtores de alimento do mundo, por outro lado, é o país em que as pessoas, um dos países, né, fica num dos primeiros lugares do ranking, em que o país é um dos países que as pessoas mais morrem com fome. Você vê, essa conta não fecha. Como é que um dos países que mais produz alimentos é aquele também onde é um dos países em que mais se morre por conta da fome? É um tipo de violência que pode ser retratado. A gente tem a violência policial. Olha só, ali nós podemos pensar que é uma crise de políticas públicas com relação à segurança pública, porque ali nas costas do bonequinho que a gente tem na charge, veja que também é como se ele tivesse levado um tiro. E aí esse tiro é a partir do quê? É a partir de pessoas que moram em uma periferia e que acabam sendo alvo aí, né, de perseguições. É o crime organizado que por conta de uma falta de políticas públicas de segurança, as pessoas podem ali morrer, por exemplo, como uma bala perdida. Olha, gente, a gente poderia ficar aqui ainda um tempão tentando buscar vários sentidos para esse tipo de violência que é apresentado. Por isso que este exercício de brainstorm, ele é
extremamente necessário e ele é extremamente importante, porque ele nos dá a possibilidade de calma, para que você não faça isso na hora em que está produzindo o texto, porque aí vai vindo muita informação de muita coisa, de muito lugar, de muito assunto, de muitos caminhos por onde o assunto pode ir. Nessa você pode se perder. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, o seu brainstorm. É olhar para a temática e pensar, para qual caminho eu vou seguir? Quais destas temáticas, segundo essas que eu apresentei para vocês, você teria mais repertório? Porque essa escolha também é uma escolha inteligente, você consegue perceber? Se a partir do momento em que você vai começar a escrever o seu texto, você vai ter que apresentar argumentos, ideias, vai ter que concatenar aí fatos, vai ter que haver uma lógica. Quais de todas essas temáticas, por exemplo, que nós fizemos aqui comigo nesse exercício básico, você teria mais repertório para falar, né? Você teria mais informações que você vai conseguir puxar aí da sua cachola para você poder fazer essa redação. Essa escolha, eu posso dizer para você que é a segunda escolha inteligente que você faz nesse momento dessa produção de texto, porque você precisa jogar em seu favor. Então, vê, a partir de uma temática, puxa todos os assuntos que essa temática poderia abarcar, né? Porque nessa hora você já consegue, tipo, calma, então vamos lá. Para tudo isso, para onde eu vou seguir? Porque não dá para eu falar de tudo o tempo todo, eu vou me embolar todo, vai virar uma confusão de ideias, eu preciso ser objetivo, assertivo, conciso, coeso, tem um monte de coisa que eu tenho que cumprir. Então, de tudo isso, qual deles eu vou seguir? Aí fica, mas como eu faço essa escolha? Essa escolha não tem segredo. Parta para o lado daquele que você acredita ter mais repertório, porque quando começar a escrever oficialmente o seu texto, como eu já disse, você vai ter que apresentar repertório. Você vai ter que mostrar conhecimento sobre aquele assunto. Então, pensa aí, de todas as temáticas do brainstorm que nós fizemos, qual dela você se sentia mais confortável para falar? Da violência das pessoas que sofrem com a fome? Da violência urbana, natural, por conta da ausência de políticas públicas, da bala perdida, do trabalhador, por exemplo, que não tem segurança para ir para casa e para o trabalho, porque vivemos numa sociedade violenta, enfim. Qual destas temáticas você se sentiria mais confortável? Você teria coisas para falar, citações que você se lembra, jornais, notícias que você leu sobre, que você teve acesso, que você vai poder trazer para fazer essa alusão, né, para poder acrescentar, é sobre isso. Essa escolha ela é bem proposital e deve ser feita de maneira inteligente, porque ela vai conferir qualidade e tranquilidade para que na hora que você for escrever o seu texto, você ir lembrando e ir criando e montando o seu repertório para com essa temática, tá certo? Vamos ver aqui, olha, sobre técnicas de escrita. Com relação a essa charge que nós vimos aqui, ó. Deixa eu voltar. Com relação a essa charge, olha só. Como fazer uma boa introdução? Olha um exemplo de frase de impacto. O aumento da violência urbana tem gerado debates intensos sobre a eficácia das políticas públicas de segurança. Veja. É uma frase de impacto, é uma frase assertiva e é uma frase que vai bem ao ponto. Vamos ler novamente? O aumento da violência urbana tem gerado debates intensos sobre a eficácia das políticas públicas de segurança. Ou seja, você já disse aí com essa sua frase de efeito que o caminho que você vai percorrer para poder entender esta cena que acontece na charge é exatamente sobre as políticas públicas de segurança que temos hoje são eficazes até que ponto? Funcionam até que ponto? Quando a gente olha para essa charge, a gente pensa, será que não há inocentes morrendo com balas perdidas? Perceba? Olha como o texto começa a fluir, né? Tudo porque você já trouxe, você já deu uma cartada logo de começo. O aumento da violência urbana tem gerado debates intensos
sobre a eficácia das políticas públicas de segurança. E aí, a contextualização e a tese, né? Este ensaio, esta redação, analisará as causas desse fenômeno e proporá soluções para mitigá-lo. Essa contextualização e tese é para a sua construção do texto. Porque veja que antes de você construir o texto no papel, você constrói ele aqui. Então, essa contextualização é um fio que se puxa ali do seu exemplo de frase de impacto para que você possa começar bem o seu texto, né? Começar a sua introdução já dando uma cartada e já entendendo para qual fio é que você deve seguir. E aí nós vimos que depois da introdução, que aí você pode acrescentar outras coisas naturalmente que giram em torno dessa ideia, e aqui eu tenho uma segunda diquinha de ouro para você. Por favor, opte sempre pelo discurso direto. Se você que está nos assistindo agora é uma pessoa que tem dificuldades em escrever textos, por gentileza, opte por escrever textos no discurso direto, né? Sabe aquela ideia da construção do tópico frasal? Porque cada parágrafo do seu texto, mesmo que tenha vários períodos, né? Vários pedaços de frase, são os períodos que compõem o parágrafo, mesmo que você tenha alguns, um deles tem que ser o seu tópico frasal. Um deles tem que ser aquele que é por onde gira o debate todo em torno ali do seu parágrafo. E esse tópico frasal, para que você não se perder nas informações, para que você não se perca nos apostos, nas explicações, nos prolongamentos daquilo que você quer explicar, principalmente se você é bastante prolixo, é aquela pessoa que tem dificuldade de conseguir explicar uma coisa de maneira muito objetiva, lembre-se de construir os seus tópicos frasais sempre no discurso direto. Sujeito, verbo e complemento. Cuidado para não apresentar uma narrativa invertida, cuidado para não inverter essa ordem dos elementos, né? Colocar num discurso indireto, por exemplo. Para isso, você precisa ter um domínio melhor da linguagem, você já precisa ter aí uma técnica um pouco melhor aprimorada. Porque senão, se você quer começar a inverter a posição das coisas, chega uma hora que você se complica inteirinho e não consegue avançar, tá? E aí o seu texto vai ficar confuso. E aí, vocês se lembram? Havia a introdução e 2 parágrafos seguintes, teoricamente, seriam bons que fossem dedicados ao desenvolvimento do seu texto. E aí, cada parágrafo precisa ter um argumento que vai sempre dialogar com aquela ideia inicial que você trouxe aqui no nosso exemplo, né, que foi apresentado, que é o fato de que como se acentuam os debates acerca da eficácia das políticas públicas de segurança, né? A partir daí, o seu parágrafo 2, o seu parágrafo 3 precisa ter uma ideia principal, precisa trazer um argumento que vai sustentar essa sua provocação inicial que você fez lá no seu parágrafo introdutório. Acompanhe comigo aí na lâmina, olha só. Um argumento número 1. Uma das principais causas do aumento da violência é a desigualdade social. Veja, aqui você tem o seu tópico frasal, é o seu ponto central do parágrafo. A partir daí, quando você diz assim, estudos mostram que, você vai dialogar com o quê? Com aquilo que você acabou de chamar a atenção, que uma das principais causas do aumento da violência é a desigualdade social. Se você trouxe isso para a discussão, a partir de agora, então, você precisa produzir o seu texto para explicar o que é que credencia, o que é que outorga, o que é que dá credibilidade ao fato de que a desigualdade social provoca o aumento da violência. Veja como suas ideias precisam estar conectadas. Você vai sempre respondendo ao que você disse antes, trazendo informações que se liguem diretamente a ela. Não tem como você escrever assim, ó. Uma das principais causas do aumento da violência é a desigualdade social. Estudos mostram que adultos têm passado muito tempo no celular ao invés de ler bons livros. Do nada, gratuitamente.
que uma coisa tem a ver com a outra, né? Lembra, você tem um foco. Você começou dizendo, uma das principais causas do aumento da violência é a desigualdade social. E aí, tem uma pergunta. Vocês estão me vendo já. Voltei na tela só para ver. Tem uma pergunta que a gente... É um comportamento para com a redação que a gente precisa ter sempre. Que é o fato de que é a nossa, de certo modo, né, é a nossa opinião que está sendo colocada ali. Já que sou eu que produzo o texto, é a minha concepção, a minha ideia da concepção que eu coloco ali. Mas, olha que interessante, eu vou falar de uma maneira bem a grosso modo para que você possa entender. A minha opinião não tem valor nenhum. A minha opinião ela só tem valor se eu trouxer embasamento para ela. A minha opinião ela só vai ter valor, né, aquilo que eu quero, a maneira como eu quero me expressar no texto, só vai ter valor se eu trouxer coisas que acompanhem, que vão credenciar aquilo. E o que é que credencia? Resultados de pesquisas, de estudos, uma matéria que foi veiculada num veículo de comunicação de relevância, né? Muita gente inventa muita coisa na hora e eu confesso que isso até faz parte, mas precisa ser uma invenção inteligente, né? Porque, por exemplo, se você colocar assim, em dezembro de 2023, o fantástico programa de veiculação nacional, de grande importância, veiculação nacional do país, trouxe uma matéria que explicou que o corretor ele não vai parar e falar, não, peraí, deixa eu dar um Google aqui, deixa eu ver se em dezembro de 2023, o Fantástico, estou dando um exemplo aqui, viu? Não estamos sendo patrocinados pelo Fantástico, é só um exemplo para você entender. O corretor ele não vai parar a correção do seu texto para ir lá pesquisar se aquilo que você falou, mas você precisa trazer o que nós chamamos de repertório legitimado, né? O que é o repertório? É o conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto e quando ele é legitimado? Quando vem acompanhado da fala de uma autoridade, que pode ser uma pessoa muito conhecida naquele nicho, que pode ser um veículo de comunicação de grande relevância, conhecido por todos, conhecido pela massa, que pode ser uma frase de algum autor muito conhecido, né, de um escritor. Aí as pessoas costumam muito usar frases de efeitos de livros e de histórias. Enfim, é a minha opinião, né, eu não vou escrever minha opinião, mas se eu produzo o texto, ele carrega as minhas concepções. Só que eu, por mim mesmo, não tem muita importância assim, o que eu vou dizer. Então, eu preciso embasar as coisas que eu vou trazer. Ó, veja só. Uma das principais causas do aumento da violência é a desigualdade social. Estudos mostram que tantos por cento dos brasileiros já sofreram algum tipo de violência nas ruas e nos espaços públicos. Pesquisa segundo a Delegacia Regional de São Paulo. Entende? Estou dando exemplos aqui que a gente está fazendo aqui, né? Do nada, aqui aleatório. Mas na hora do seu texto, você vai conseguir pensar, você vai conseguir analisar. Tem que concatenar, tá? Tem que ligar, tem que ter essa conexão. E aí, olha o argumento 2. Além disso, e aqui eu quero chamar muita atenção desse conectivo, isso é um elemento coesivo muito bacana, ó. Além disso, ou seja, você já apresentou um argumento, apresentou o embasamento, só que você tem mais para mostrar. E aí você usa, por exemplo, esse conector. Além disso, ou seja, além de tudo que foi dito, além de todas as informações que foram apresentadas, ainda tem a falta de investimentos em educação e saúde contribui significativamente para, olha só que legal, 2 argumentos completamente diferentes. Lá no parágrafo 2, você vai discorrer acerca do fato de que o aumento da violência está ligado à questão da desigualdade social. E, além disso, além deste fator, tem o fato de que também, como há falta de investimento em educação e em saúde, isso também contribui significativamente para o aumento desses números, para a crescente violência, e aí você vai criando, né?
E aí você percebe, pelo exemplo que nós estamos fazendo, que as coisas todas vão se ligando. Aquela cartada inicial que você deu no parágrafo inicial, os argumentos que você traz, né, que você está apresentando, todos eles são dois argumentos diferentes, embasados por autoridades e os seus recursos legitimados diferentes, mas que vão respondendo ali aquela pergunta, né, que não precisa ser necessariamente uma pergunta, mas vão dando conta de responder aquela inquietação, aquela argumentação, aquilo que foi trazido no começo do seu texto. E aí chega a hora de fechar. Olha só. Portanto, a violência urbana é um problema multifacetado que requer soluções integradas. Mas não dá para parar por aqui. Aqui nessa frase, se você para aí, você falou mais do mesmo, né? Porque temos um problema. E todo problema precisa ser uma solução, precisa ter uma solução. Então, dizer apenas que a violência urbana é um problema multifacetado que requer soluções integradas, tipo, corretor, se você para aí, ele olha e fala, nossa, você descobriu isso sozinho mesmo, assim, você é bom mesmo, hein? Caramba, você trouxe um problema e falou que, poxa, precisa de solução integrada. Mas espera aí, integrado ao quê? Integrado de que forma? Usando quais recursos? Quais ferramentas? Aí a gente pode continuar, olha só. Investir em políticas sociais e educacionais é crucial para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Você percebeu aqui que essa reflexão final, né? É claro que o parágrafo final não precisa ser necessariamente só esses dois. Aqui nós estamos navegando pelas possibilidades, pelo o mínimo que tem que ter no desenvolvimento das suas ideias. Mas olha só, investir em políticas sociais e educacionais é crucial para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Você se lembra que os argumentos que a gente utilizou no parágrafos 2 e 3 dialoga com esse fechamento? Porque no 2 a gente fala que a desigualdade social é um dos fatores pelo qual a violência cresce. E para combater a desigualdade social, como o próprio nome diz, é preciso políticas públicas. Depois a gente traz que, além de tudo isso, a falta de investimentos em educação e saúde contribui, tal. Por isso encerra falando que investir em políticas sociais e educacionais, e aí não é só a educação enquanto escola, é a educação para saúde e qualidade de vida, já que no argumento 2 falava também sobre investir em políticas sociais e educacionais, né? Já que no argumento 2 falava sobre os investimentos em educação e em saúde eram necessários, enfim. Você finaliza o seu texto dialogando com todo esse processo, com toda essa questão. Então, veja que do começo, meio e o fim, as ideias elas estavam 100% do tempo intimamente ligadas. Havia uma coerência nas ideias. O texto ele começa trazendo uma proposta de discussão e de reflexão que vai sendo confirmada nas ideias que vão sendo apresentadas pelos argumentos que você vai trazer nos parágrafos seguintes e que você conclui, então, trazendo aí, né? Você faz esse fechamento, esse reflexivo. A maioria dos concursos públicos é bem assim, é bem simples o fechamento, mas é um fechamento que precisa dialogar e estar completamente vinculado a essa ideia dos argumentos que foram apresentados, que responde uma inquietação inicial que foi apresentada pela introdução do texto. Ok? Ufa, eu não sei para vocês, mas eu estou olhando aqui no nosso reloginho, já faz 1h10 que nós estamos aqui. Eu, muito honestamente, tive a sensação de que nem passou tudo isso de tempo, né? Ainda tem uma segunda parte, que vai ser a correção do texto, mas aí você pode tomar uma água, você pode rever essa aula, rever suas anotações, antes da gente entrar na parte da correção de texto, para você ver como é que funciona, ok? Eu espero que tudo isso que nós conversamos, poxa, foi tão pouco tempo, mas foram coisas tão grandiosas que falamos. Se você esteve atento, se você anotou tudo, eu tenho certeza que você tem aí quase que uma folha de um lado e outro feito
de anotações, né? Porque nós falamos aqui sobre coisas muito importantes, coisas muito preciosas para com relação ao caminho que você deve trilhar para obter sucesso na sua redação do seu concurso. Tá certo? Muito obrigado por ter estado comigo até o momento e espero que nos vejamos em breve. Um grande abraço e sucesso em seus estudos. Até a próxima!